Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para um bloco aqui de direito constitucional, um dos assuntos mais importantes para qualquer prova de concurso público que tenha direito constitucional. Direito constitucional, gente, disparado, tá dentro daquela metodologia que é o que eu falo, né? Que é a metodologia aqui do Sou Concurseiro Passar, do PRD+, né? Que são os assuntos com maior peso, maior recorrência, maior dificuldade. E sem sombra de dúvidas, o artigo 5º, né, da Constituição, ele é o disparado, o artigo mais importante para a prova de concursos públicos. Nós vamos ter aqui um bloco de aulas, tá, de artigo 5º, são várias aulas que nós vamos ter aqui do artigo 5º. E eu dividi o artigo 5º em 4 blocos, tá? 4 grandes blocos aqui. Nós temos uma introdução, onde nessa introdução a gente vai falar aqui das características dos direitos fundamentais, vamos falar das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Falamos também da parte de normas, os direitos fundamentais, uma parte que cai bastante, normas de eficácia plena, contida, limitada. Então tudo isso nós vamos estudar aqui nessa parte aqui, que está dentro aqui dessa introdução. Depois, nós vamos pegar os 4 parágrafos do artigo 5º, tá? Onde a gente fala dos tratados internacionais de direitos humanos, onde nós vamos falar também da parte do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil faz parte. Fica tranquilo que esses 4 parágrafos aqui a gente vai matar. Depois, nós vamos entrar no terceiro bloco, que é o caput. O caput, que é a cabeça do artigo 5º. Toda essa palavra aqui, uma palavra em latim, caput, né, significa a cabeça do artigo. Tá? Então, o artigo 5º ele tem a sua cabeça, que é isso aqui, né? A gente chama aqui o caput, né? Tá aqui o caput aqui do artigo 5º, tá? O caput é isso aqui, ó. Isso aqui é a cabeça do artigo. A gente vai dar uma pincelada nessa cabeça aqui do artigo 5º. E aí, o artigo 5º, tá? Nós vamos finalizar com as espécies de direitos fundamentais. Espécies de direitos fundamentais, tá? Que agora, os direitos fundamentais, nós temos 79 incisos, tá? Entrou aí, a gente tem aí um novo inciso que foi incluído aqui no artigo 5º, né? Então nós temos aqui 79 incisos aqui, ó. 79 aqui, ó. Entrou aqui, né, um inciso agora em 2022, tá? Então, temos agora 79 incisos, mas nós vamos dar uma pincelada em todos esses incisos. A gente vai passar por todos esses incisos aqui, em aulas aqui, que eu tenho certeza que vão ser bem proveitosas para a tua aprovação. Tamo juntos, gente? Tamo juntos? Então, começando, nós vamos agora para o primeiro bloco aqui dessa parte de direitos fundamentais, que é a introdução dos direitos fundamentais, introdução aqui do artigo 5º. Deixa eu só contar aqui uma história aqui para você entender o que o que vem a ser esses direitos fundamentais. Olha só, pessoal, vamos imaginar a Idade Média, né? Vamos retroagir aqui, né? Vamos lá no passado. Imagina, naquela época que você deve ter estudado, os chamados feudos. Vocês lembram dos feudos? O que eram feudos? Os feudos nada mais eram do que pedaços de terra onde eu era um senhor feudal e você, se quisesse plantar, quisesse cultivar alguma coisa no meu feudo, você tinha que me pagar. Então, eu era o senhor feudal e as pessoas que plantavam, cultivavam nas minhas terras, você era chamado de colono, né? Tinha os colonos. Então, vocês lembram? Tá dando uma relembrada disso? Tá? Então, olha só. O senhor feudal, que era o dono das terras, tá? Ele cobrava dos colonos dinheiro, cobrava os impostos, né? Então, você para plantar tinha que pagar muita coisa. E o senhor feudal, ele tratava os colonos como se fosse bicho praticamente, né? Então, se alguém não pagasse, né, se algum colono não pagasse os impostos, né, morria. Os colonos, se não tivesse na época a Igreja Católica, né, se você não fosse católico, também você era um pagão e aí você também poderia ser até queimado na fogueira. Então, ou seja, os colonos eram tratados que nem animais, não eram, os seres humanos não tinham, né, uma situação de igualdade. E aí, até que isso ao longo da história,
tomou uma proporção onde, em um determinado feudo na Inglaterra, pela primeira vez na história, os colonos se rebelaram. Os colonos, eles se rebelaram contra o senhor feudal. Então assim, ei, né, vamos atacar o senhor feudal, não podem fazer isso com a gente, não pode matar a gente por causa de dívida. Que negócio é esse de matar por causa de religião, né, de humilhar aqui nós colonos? Então, pela primeira vez, os colonos, eles atacaram o senhor feudal, eles fizeram com que o senhor feudal, né, pela primeira vez teve uma guerra, né, uma guerra entre colonos e o senhor feudal, e pela primeira vez esses colonos venceram essa guerra, tá? Eles venceram essa guerra. E isso aconteceu num feudo chamado, né, do feudo onde o senhor feudal tinha o nome de João. Estão comigo aí? Estão comigo? João era um senhor feudal e os colonos atacaram ele. E na hora de matar esse senhor feudal, né, na hora que os colonos iam matar ele, esse senhor feudal falou assim: ei, peraí, o que vocês querem? Por que vocês querem me matar? O que realmente eu posso fazer para vocês não me matarem? E aí os colonos falaram o seguinte: João, senhor feudal João, a gente só quer direitos. A gente só quer poder, né, escolher a religião que nós queremos. Nós queremos, caso a gente não consiga pagar os impostos, você dê um prazo, mas não mate a gente por causa de não pagamento de impostos, tá? A gente quer direitos. Aí o João, o senhor feudal, falou assim: ah, vocês querem direitos? Ah, então eu vou dar para vocês, o que vocês querem está feito. Aí os colonos falaram assim, olha o que os colonos falaram: ei, a gente não quer esses direitos da boca para fora. Nós queremos esses direitos escritos. A gente quer que você escreva os direitos que nós temos agora. E aí, minha gente, surgiu a chamada Carta Magna de 1215, do chamado João Sem Terra. Essa Carta Magna desse rei inglês, que eu estou trazendo para vocês, que a gente está chamando ele de senhor feudal, ela trouxe vários direitos para os colonos. Vários direitos para os colonos. E esse documento aqui é considerado a primeira Constituição da história. Primeira Constituição da história. Isso aqui cai, tá? Primeira Constituição da história é a Carta Magna de 1215 de João Sem Terra. Olha que legal, gente. Olha que legal. Você já está entendendo o que são esses negócios aqui, direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos escritos ali, né, que são, né, dados, concedidos, tá, a nós, povo, a nós, o povo, tá? Daqui que surgiu essa história, tá? Tem até essa imagem aqui da Carta Magna. Essa carta aqui hoje ela está na Inglaterra, um documento histórico, considerado um dos documentos mais importantes da história, né, da nossa história. E aí nós temos o seguinte, tá? Surgiu aqui o que é o assunto, que são as gerações dos direitos fundamentais, tá? As gerações dos direitos fundamentais, elas surgiram, tá? Elas surgiram daqui desse assunto. Hoje, o nome em vários livros, você encontra gerações. Mas os direitos fundamentais, que começou lá em 1215, eles vieram primeira geração, segunda geração, terceira geração, tem quarta, quinta geração, mas o mais importante para esse momento aqui é até a terceira geração. Mas a palavra geração dá a ideia que quando surge uma nova geração, exclui a anterior. Então, a palavra geração, ela dá a ideia que é o seguinte: temos os direitos fundamentais de primeira geração. Quando surge na história novos direitos fundamentais, exclui o anterior. Aí surge a terceira geração, dá a ideia que exclui a geração anterior, né? E na realidade, não exclui. Essas gerações, elas são acumuláveis. Por isso que você vai encontrar em provas de concursos públicos, em vez de encontrar a palavra gerações dos direitos fundamentais, que vem em muita prova, tem também agora a palavra dimensões dos direitos fundamentais. Dimensões dos direitos fundamentais. São os dois nomes para esse assunto. Ou gerações dos direitos fundamentais, ou dimensões dos direitos fundamentais.
tá? E aí a gente vai começar aqui pelos direitos fundamentais de primeira geração, tá? Os direitos fundamentais de primeira geração, que aqui nós vamos colocar, são os direitos, você vai colocar, são os direitos negativos. O que são direitos negativos, professor? O que são esses direitos negativos? Esses direitos negativos, eu quero que você tenha muito cuidado para você não confundir, que depois a gente vai falar lá da segunda geração, ó, são os direitos negativos. São aqueles, né, são aqueles onde o poder público não pode interferir. São os poderes, aqueles direitos que o poder público não pode interferir. Fábio, me dá um exemplo desses direitos negativos, tá? Esses direitos negativos são o seguinte, pessoal, o poder público, tá? O poder público, o Estado, né? O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, nós temos um artigo que nos protege das arbitrariedades do poder público. Então vamos lá, gente. Pode a polícia entrar na tua casa a hora que quiser? Pode, por exemplo, você cometer um crime e o governo querer te aplicar a pena de morte? Pode o poder público ouvir as conversas no teu celular do jeito que quiser, a hora que quiser? Não, para tudo isso não. Então, assim, existem, para vocês terem ideia, um artigo que, graças a Deus, nós vivemos em um país que tem esse artigo. Tem muitos países que não tem isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, Tem países aqui, ó, que não tem isso aqui, ó. Tem países que não tem isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Temos aqui o artigo 5º, olha só, o artigo 5º aqui, ó. Tem países que não tem isso aqui, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Tem países que não tem isso. Tem países que os homens e as mulheres não são tratados de forma igual, tá? Tem países que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode dirigir. Eu sei que é um absurdo a gente estar falando isso nesses dias atuais, mas graças a Deus nós vivemos em um país que tem direitos fundamentais. Então, o artigo 5º, para simbolizar aqui para vocês, você vai colocar aqui, ó, o direito à vida, o poder público não pode interferir no nosso direito de religião, no nosso direito de locomoção, no nosso direito de liberdade de expressão do pensamento, e muitos outros direitos. Então, Fábio, você está querendo me dizer que o artigo 5º traduz aqui direitos de primeira geração. Sim, o artigo 5º traduz direitos de primeira geração. Tá? É o artigo que nos protege. Grava isso, gente. O artigo 5º nos protege todos nós das arbitrariedades do poder público. Se você quer um artigo de proteção, se o poder público está fazendo algo contra você, certo ou errado, você olha o artigo 5º, ei, você está fazendo errado. Aqui o artigo 5º diz que você não pode me torturar. Aqui o artigo 5º diz que eu sou livre para manifestar o meu pensamento. Aqui o artigo 5º diz que eu sou livre para ter o meu domicílio não ser violado, salvo em caso de flagrante, desastre, prestar socorro, autorização judicial durante o dia. Aqui eu sou livre para ter minhas conversas sigilosas, minhas correspondências sigilosas. Cara, o artigo 5º nos protege. Pegou essa? Você pegou essa, tá? Muito bem. Todo mundo aqui lembra da história dos colonos e do João Sem Terra? Vocês lembram? Os colonos, né, pressionaram o João, né, esse senhor feudal, para escrever lá um documento concedendo direitos. Muito bem. Agora, vamos imaginar o seguinte. João está feliz da vida. O João, o cara lá sem terra. Ai, estou feliz da vida.
os colonos aqui das minhas terras estão felizes, eu assinei lá a carta do João Sem Terra, dei uma série de direitos para eles, ai, como eu estou feliz. Aí ele abre a janela do palácio dele, do castelo dele. Quando ele abre a janela do castelo, ele vê quem fazendo manifestação lá? Os colonos. Queremos direitos, queremos direitos. Aí o João, mas ei, eu já não escrevi lá a carta do João Sem Terra para vocês? Eu já não dei direitos para vocês? Eu não vou mais matar vocês, eu não vou mais, né, interferir na religião. Ó, a religião que vocês quiserem, escolham lá, a religião, eu não quero mais nem saber disso. Eu já não dei direitos para vocês? Aí os colonos falaram, João, beleza, você deu para nós aqui os direitos de primeira geração, primeira dimensão. Só, João, que a gente paga imposto para você e você não dá nada em troca. Você não dá educação pra gente, você não dá saúde pra gente, você não dá nada pra gente em troca. Pô, dá alguma coisinha aí, a gente paga o imposto, mas devolve um pouquinho pra gente. E aí, gente, surgiu na história os direitos de segunda geração. Onde os de primeira geração são direitos negativos, nós temos os de segunda geração, que são os direitos agora positivos. Se no de primeira geração o Estado não pode fazer nada, não pode interferir, agora você vai colocar, são aqueles onde o poder público deve interferir. Ele deve interferir, ele deve fazer o que temos lá no artigo, nos direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Olha só, nos de primeira geração, o poder público não pode violar isso aqui. Ele não pode violar o que temos aqui no artigo 5º. Já agora, nos direitos de segunda geração, o poder público deve fazer. Ele deve fazer o que tem lá no artigo 6º, que eu vou até dar uma pincelada com vocês agora, tá? No artigo 6º, deixa eu colocar aqui. Fábio, é o direito à saúde, o direito à segurança. O poder público tem que dar para nós aqui direito à saúde, segurança, educação, trabalho. E nós vamos encontrar na nossa Constituição, o artigo 6º, esses direitos de segunda geração. Já que a gente está falando aqui de artigo 6º, tá? Já que a gente está falando aqui de artigo 6º, nós temos aqui agora o artigo 6º da Constituição, tá? Temos aqui o artigo 6º, que teve até mudanças, tá? Teve até mudanças aqui, eu vou trazer aqui pra gente o artigo 6º, tá? Vou trazer aqui pra gente o artigo 6º. E o artigo 6º teve mudanças aqui muito importantes aqui pra gente. Deixa eu colocar aqui o nosso artigo 6º. Tá aqui o nosso artigo 6º aqui. Cadê o nosso artigo 6º? Pronto. Aqui. Pronto, tá aqui o nosso artigo 6º, tá? Então, tivemos mudanças aqui no artigo 6º, essas mudanças aqui, sempre quando vem em prova, tá, gente? Sempre quando vem em prova, elas despencam em provas, então sempre é muito importante sempre estar muito atualizado para ter essas mudançazinhas aqui. Isso aqui é o artigo 6º, o artigo 6º traz o que nós chamamos de direitos sociais, tá? O artigo 6º traz os direitos sociais. E aí são direitos sociais a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então, esses aí são os direitos sociais do artigo 6º, tá? E eu queria aqui com vocês, no artigo 6º, trazer aqui um macetezinho aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui um macete que eu acho que vai ficar bem legal para a gente lembrar que esse artigo 6º nunca mais esquecer dele, tá? Nunca mais esquecer dele. Olha só aqui, ó. Nós estamos aqui com direitos sociais, que tem que decorar isso aqui, cai em prova, tá? Ai, Fábio, tem que decorar esse negócio de saúde e educação? Tem.
Mas eu tenho uma frasezinha que sempre me ajudou nos concursos públicos, que é essa palavra aqui, ó. Ó, temos lápis, vou colocar aqui, temos lápis demais, tá? Temos lápis demais. Fábio, o que é temos lápis demais? São os direitos fundamentais, os direitos sociais do artigo 6º, os direitos de segunda geração que o Estado, o poder público, deve prestar para todos nós. E aí fica bem facilzinho, ó, gente, fica bem facilzinho. Ó, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui o trabalho. Ah, Fábio, né? Vai ficar bem fácil, né? Educação, tá? Temos aqui a moradia. Aqui, ó, a moradia. Temos aqui a saúde. Temos aqui o lazer, né? Tá aqui, ó, até lazer o Estado tem que dar para nós, ó, tá? Temos aqui a alimentação. Tá? Temos aqui a previdência social. Assistência aos desamparados. Tá? Assistência aos desamparados. Temos aqui a educação, já coloquei, né? Assistência aos desamparados. A maternidade. A infância, né, a infância e a segurança pública, a segurança, tá? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, faltou transporte, né? Ah, não, tá ali, trabalho, o trabalho e o transporte, aqui é trabalho e transporte, tá? Só para ficar bem legal, é trabalho, onde tem T é o trabalho e o transporte. Isso. Trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, tá? E à infância. Olha que legal, né? Olha que legal. Cadê? Proteção à maternidade e à infância. E assistência aos desamparados. Show, show, ficou tudinho, tá? Então aí, ó, temos lápis demais. Temos lápis demais para você decorar o artigo 6º, para você decorar o artigo 6º, tá? O que é o artigo 6º, minha gente? O que é? São os direitos de segunda, o quê? Geração, ou também chamados de direitos de segunda dimensão, tá? Temos agora uma mudança no artigo 6º, tá? Uma mudança agora que entrou, pela primeira vez, entrou um parágrafo aqui no artigo 6º, tá? Isso aqui entrou agora. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, tá? Então aqui está trazendo, tá? O princípio da vulnerabilidade social, terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência. Olha, né, na prova eles vão, já estou até vendo isso aqui cair na prova, em programa temporário de transferência, tá, de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Muita atenção para esse parágrafo único, tá? Uma coisa nova, e quando é novo, cai, tá? E quando é novo, cai. Beleza, minha gente, tranquilos isso aqui, tranquilos, tá? Temos lápis demais. Muito bem. Voltando aqui para nossa tela, tá tudo tranquilo, tá tudo muito bem esquematizado para você. Espero que você esteja entendendo, espero que você esteja feliz. Nossa, eu pensava que direito constitucional era muito mais complicado. Não, gente, é gostoso, né? Você vai ver o quanto o direito constitucional é gostoso. Direito constitucional, você vai gabaritar. Não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida nenhuma. Direito constitucional, você vai gabaritar, tá? Vamos lá. Vamos voltar à nossa história. Volta. Os colonos atacaram o senhor feudal fez um documento se comprometendo que ia dar direito para os colonos depois se rebelaram de novo, querendo serviços públicos, a gente paga imposto, mas a gente quer, você tá entendendo? Isso aqui é técnica de memorização. Eu tô te dando técnica, como é que tu tem que estudar. Eu quero colono para cá, senhor feudal para lá, e meu Deus, aí agora os colonos querem direito, quer direito, os colonos querem serviço público.
Beleza. Depois de toda essa história, essa história de o Estado não interferir na vida das pessoas. O Estado, isso aqui é direito de primeira geração, o Estado não interferir na vida das pessoas, primeira geração. O Estado dá direitos para as pessoas, dá serviços públicos para as pessoas, segunda geração. Isso tomou uma proporção mundial. Isso começou a todos os outros países começaram a fazer a mesma coisa, E aí, a gente vai para os direitos de terceira geração. Nós vamos para os direitos de terceira geração. Terceira geração são direitos, tá? Terceira geração, você vai anotar, vamos anotar aí. Terceira geração são direitos, você vai anotar, são direitos, tá? De solidariedade entre os povos. Solidariedade entre os povos. Onde os povos vão se ajudar. Os povos vão se ajudar. Esses direitos de solidariedade, de ajuda entre os povos, a gente pode colocar aqui, os povos vão se ajudar, tá? Os povos vão se ajudar na parte de meio ambiente, em manter a paz, tá? Em manter a paz, em repúdio ao terrorismo. Fábio, a nossa Constituição, ela tem direitos de terceira geração? Tem sim, tá? Está lá no artigo 4º da Constituição. Você já está percebendo que a nossa Constituição, ela tem já tem os três, aqui ó, artigo 5º, primeira geração, a gente vai pegar aqui o artigo 5º pesado, o artigo 6º, temos aqui os direitos sociais, né, são os direitos sociais de segunda geração, e o artigo 4º, que traduz esses direitos de terceira geração. Vamos dar uma olhada lá, que são aqui, né, o nosso artigo 4º, ó, isso aqui tudo é o artigo 4º, ó. A República Federativa do Brasil rege nas relações internacionais, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados. Os estados aqui não é a palavra estado, quando a gente fala aqui estado de direito constitucional, é estado-nação, né? Então, né, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos, concessão de asilo político. Então, isso aqui são os direitos de terceira geração, tá? Direito de terceira geração. E aí, minha gente, a gente tem aqui uma ideia que é bem interessante. Esses direitos de terceira geração, eles hoje, né, praticamente todas as constituições, podemos dizer assim, que protegem o seu povo com direitos humanos, trazem esses direitos de terceira, trazem as três gerações, tá? Isso acontece desde a primeira Constituição, né, que trouxe as três gerações ao mesmo tempo, que é a Constituição Francesa. A Constituição Francesa, ela foi uma das primeiras constituições a trazer, historicamente, as três gerações ao mesmo tempo. E isso aí propagou para todas as outras. Porque, se você pegar aqui, os direitos de primeira geração, tá? Primeira geração ou primeira dimensão, eles traduzem uma ideia, que você vai colocar aqui, uma ideia de liberdade. Então, o que o artigo 5º ele traz para nós? Ele dá para nós, povo, uma liberdade. A gente pode escolher a religião que quisermos seguir, podemos ir e vir, temos direito de locomoção, temos direito de manifestar o nosso pensamento, a nossa casa, né, a gente pode fazer o que quiser dentro da nossa casa, tá? Então, tudo que tem lá na primeira geração, artigo 5º, liberdade. Segunda geração traduz uma ideia de igualdade, né, para todos nós aqui possuirmos os mesmos direitos, né, de saúde, educação, segurança, tá? E a terceira geração traduz uma ideia de fraternidade. Então, olha só, né, de ajuda entre os povos. E aí aqui é o lema, né, da Revolução Francesa. Não sei se vocês lembram historicamente o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? Cara, essa tela aqui, minha gente, ficou fantástica.
fantástica. Ficou fantástica, fantástica, fantástica para ajudar você a gabaritar toda e qualquer questão de geração ou dimensões dos direitos fundamentais, tá? Aí, só para a gente ver como é que isso aqui é cobrado, eu trouxe aqui umas questõezinhas, tá? Para você, tá aí no teu material, para você ver como é que isso aqui é cobrado. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas questões? Olha só essa questão aqui, vamos só dar uma olhada nela. A Constituição Federal de 88 consagra em seu título 2 os direitos e garantias fundamentais. Estabelece no caput, você já sabe o que é caput, né? A cabeça lá do artigo, tá? Estabelece no seu caput que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos ali estabelecidos. Quanto aos direitos e as garantias fundamentais, julgue o seguinte item. São considerados direitos fundamentais, segunda geração, aqueles ligados à igualdade material, compreendendo os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais, né? Para igualdade material é tratar todos iguais, tá? Tratar todos iguais, né? Tratar todo mundo igual, tudinho na medida da sua igualdade. A gente vai falar melhor de igualdade aqui ainda nesse bloco, mas segunda geração tem a ver com igualdade mesmo, tá certo? Direitos sociais, artigo 6º, dá, né, trabalho, renda, cultura, né, dá lazer, questão corretíssima, né? Questão corretíssima. Se ele colocasse qualquer outra coisa aqui que tivesse diferente disso, a questão estaria errada. E temos aqui a questão número 2, tá? Vamos ver aqui essa questão número 2, que diz o seguinte: Clara, praticante de uma religião de matriz africana, um dia, ao chegar à escola pública em que estuda no Distrito Federal, usando um colar de contas típico de sua prática religiosa, foi impedida pela diretora de entrar na instituição. A diretora alegou que ali não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O direito à liberdade de consciência e de crença, tá? Liberdade, gente, liberdade, é considerado um direito fundamental de segunda geração. Ei, é segunda, minha gente. É segunda geração, é considerado de o quê, gente? De primeira geração. Nossa, Fábio, é muito fácil. É fácil mesmo, gente. Passar em concurso é só estudar, né? Então, a gente está estudando e eu tenho certeza absoluta que a gente vai aqui arrebentar. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira parte, desse nosso primeiro bloco, e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, minha gente. Grande abraço. Fui!